E se eu te falasse que o nome de Jesus não é Jesus Cristo, você acreditaria? Eu vou te falar hoje um pouco mais sobre a expectativa messiânica e qual é o real significado desse nome. Quer saber mais? Fica até o final desse vídeo. Fala galera, você já me conhece, eu sou o Igor e hoje nós estamos aqui em mais uma collab, hein? Vamos estar sempre fazendo collab aqui com fatos impressionantes da Bíblia e o Geração de Samuel. E hoje nós estamos aí iniciamos um quadro falando sobre a vida de Jesus. E hoje eu queria falar um pouco mais sobre esse nome, Jesus, que significa Deus salva, ou Yeshua, significa Deus salva, que não sei se curiosamente, e aí já começa aí algumas informações, foi o mesmo nome de Josué, é o mesmo nome de Josué, é o mesmo nome que possivelmente é dado a Oséias, significa Deus salva, ou a salvação vem de Deus, existem inúmeros possíveis significados. Mas o nome de Jesus não era Jesus Cristo. Jesus Cristo é o título dado pela igreja, porque na verdade Jesus, eles estavam esperando o Messias, o ungido. E a palavra grega para Messias é Cristo. Cristo, quando você vê na Bíblia Cristo, é Jesus o Cristo, Jesus o ungido de Deus. Então, quando você está vendo Cristo, não é o segundo nome de Jesus. Eu já respondi logo de início, né? Para não ficar te enrolando. Tem gente que fica enrolando até o final. Já estou te dando a resposta agora. Não é o segundo nome, mais um título sobre Jesus do que o nome. Mas se eu te falasse também que entender esse título é muito importante para, ou talvez de suma importância para entender o ministério de Jesus, você acreditaria? Isso mesmo. Porque o ungido, e existia uma expectativa messiânica do ungido que viria sobre Israel. E para entender essa expectativa messiânica, é preciso vir lá desde Gênesis, quando Deus faz a primeira promessa messiânica a Adão, da sua semente, lá quando ele fala lá da sua semente para porém inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a dela, e esta lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar, lá em Gênesis 3:15, aonde a primeira promessa messiânica, é preciso você entender que vai se criar uma expectativa messiânica. E o que era ungido, Igor? Ungido era aquele separado para exercer o ministério. Vou repetir. O ungido era alguém separado por Deus para exercer o ministério. E no período da Antiga Aliança, ou do Antigo Testamento, ou, para você que é dispensacionalista, da dispensação da lei, existiam três ministérios principais, os outros eram subjacentes, ou seja, faziam parte desse ministério. Quais eram os três ministérios principais? Profeta, rei e sacerdote. Acredita que essa de rei é unção para governo. Essa, pelo menos na minha perspectiva e de alguns teólogos, seria a nomenclatura mais correta. Porque, por exemplo, antes dos reis nós temos os juízes. E antes dos juízes nós vamos ter profetas também e líderes que Deus vai levantar, como Moisés, por exemplo, para liderar e para governar, para estar de frente da nação como um todo. Então é muito melhor talvez usar uma unção para governo do que para reis. Mas tudo bem, isso é uma questão de nomenclatura. Então, a partir do momento que você entendeu que existiam três ministérios, o rei, que era uma representação, ungido, capacitado por Deus para governar, o profeta, o que era ungido, capacitado por Deus para falar, ele era o porta-voz de Deus para o povo, e o sumo sacerdote, ou, como eu falei,
tem o ministério principal e tem os adjacentes, os sacerdotes, os levitas, todos esses pertencentes a esse grupo ministerial chave, que é o sacerdócio. O sacerdote era ungido, capacitado por Deus para interceder. Então nós temos alguém capacitado por Deus para interceder, nós temos alguém capacitado por Deus para governar, e nós temos alguém capacitado por Deus para governar, para interceder e para profetizar, para ministrar a sua palavra. A partir do momento que você entendeu como que era o ministério, que os ungidos no Antigo Testamento eram pessoas separadas por Deus para exercer ministério, você tem que entender qual era o povo em que era desenvolvido esse ministério. O povo, a nação, era a nação de Israel. Nação essa que Deus originalmente escolheu para ser a representação do seu reino, ou representação do plano da salvação para outras nações. Lembra de Abraão? Quando Deus chama Abraão, Deus fala, de ti farei bênção para outras nações. Esse era o plano, essa era a bênção de Deus para Abraão, era a promessa. Com isso, vai se gerar uma expectativa messiânica, mas não de um simples ungido, de alguém capacitado, mas do ungido de Deus. Porque existe a promessa que vai vir lá em Gênesis, alguém da semente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. E aí, quando eu falo de esmagar a cabeça da serpente, eu falo de triunfar sobre Satanás. Alguém que vai triunfar sobre Satanás. Nós temos a promessa de Judá, o cetro não se afastará de Judá, lá em Gênesis, capítulo 49, versículo 10. E aí a expectativa messiânica de que o governo, vai ter um governo por excelência de Judá. Nós vamos ter a profecia de Moisés, que vai vir um profeta. Você lembra que eu falei que existia um rei? Vai vir alguém para governar com excelência sobre Judá. Agora vai vir um profeta como Moisés, maior do que Moisés. Ele vai guiar o povo ele vai guiar o povo e vai ser ouvido. E Moisés fala sobre esse profeta, um profeta maior do que ele, lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 ao 19. Eu poderia falar só sobre Isaías, que é considerado o livro do profeta messiânico, porque tem inúmeras referências sobre quem seria o Messias. Só que se lembra que eu falei que o reino era a representação, o reino de Israel era a representação do reino de Deus, ou do plano da salvação, era a forma que Deus, a nação que Deus tinha escolhido? Só que essa nação erra, essa nação peca. E aí o reino não existe mais. O rei não existe mais. O trono de Davi, existe uma promessa messiânica também para Davi. O trono de Davi não existe mais. No exílio, Deus vai até usar o profeta Daniel, mas aí Deus vai usar outros profetas, mas ainda nenhum profeta como Moisés tinha prometido. E nós vamos ter uma expectativa. O templo vai ser destruído, então o sacerdócio vai mudar, não vai ser mais o mesmo sacerdócio, vai ser restaurado depois. E vai se criando uma expectativa do Messias, o ungido de Deus. E o povo de Israel está aguardando alguém que vai restaurar o trono de Davi. Alguém que vai restabelecer o reino. Só que a promessa de Deus, quando você olha lá em Isaías, ele fala, Isaías e Daniel falam sobre um reino que jamais, um ungido, estabelecerá um reino que jamais terá fim. Não um reino finito, um reino que é eterno. Só que os judeus não conseguiram prestar atenção nisso. Então, quando Jesus veio, ele não veio simplesmente morrer pelos nossos pecados. Quando Jesus veio,
Ele não veio simplesmente anunciar a salvação. Eu não estou falando que ele não veio para isso. Ele veio anunciar a salvação. Ele veio morrer pelo nosso pecado. Tudo isso que você já sabe. Mas também ser o cumprimento das expectativas messiânicas. Ele é a representação do ungido de Deus. Ele é o ungido. Ele é o enviado, o capacitado por Deus para ser o intercessor. Por isso que ele é o sumo sacerdote de acordo com a ordem de Melquisedeque. O capacitado por Deus para governar. Por isso que ele está à destra de Deus. O capacitado por Deus para profetizar e para entregar a sua palavra. Por isso que ele deixou aí os evangelhos, os ensinamentos nos evangelhos. Então, gente, entender Jesus é entender também o seu ministério messiânico. A expectativa messiânica, você compreender a expectativa messiânica sobre quem era o Messias, por que as pessoas esperavam o Messias, é tão importante quanto entender sobre a salvação. Porque aí você entende com excelência o ministério de Jesus. Gente, é claro que para um vídeo de no máximo 12 minutos é muita coisa para se falar que a gente não dá tempo de falar. Mas se você quiser, a gente faz uma parte 2 desse vídeo. Eu falando lá de Gênesis até a vinda de Jesus, sobre a expectativa messiânica, o passo a passo. Mas a ideia do vídeo hoje era que você entendesse quem é o Messias, por que Jesus é o Messias, o capacitado, ungido de Deus para salvar, ungido de Deus para interceder, ungido de Deus para morrer. Até quando ele morre, até quando ele sofre, o servo sofredor, ele está sofrendo como um ungido, tá? Ele não simplesmente está sofrendo como filho de Deus, mas como um ungido ou capacitado por Deus para isso. Quando Jesus é batizado, lá no céu, Jesus está falando: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Deus está autenticando o ministério de Jesus. E o Espírito Santo, voando sobre forma corpórea de pomba, autentica a unção de Jesus. Quando Jesus vai para o deserto para ser tentado pelo diabo, ele vai para o deserto guiado pelo Espírito Santo. Quando ele sai do deserto e chega na sinagoga e ele lê aquela referência: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele está dizendo que o Espírito do Senhor está sobre ele, que ele é o ungido. Então, essas coisas passam desapercebidas a partir do momento que você descredibiliza o que é, ou desconhece o que é Jesus ser o Messias. Gente, é isso. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês o que é o ministério messiânico de Jesus em pouco tempo. Se você quiser, eu faço uma parte 2 desse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou. Comenta aqui embaixo. Tem alguns livros que eu posso indicar também. Eu faço um vídeo falando sobre alguns livros que você vai entender melhor sobre o assunto. Comenta aqui embaixo qual a sua opinião, se você já sabia disso, não sabia. E deixe o seu like para nos ajudar. Compartilhe para um amigo. Deus abençoe sua vida. Graça e paz.